Pessoal, vocês sabem que eu não sou muito de ficar fazendo vídeos sobre polêmicas e assuntos do momento, mas diante desse caso da morte do atleta e influenciador Joe Statics aos 30 anos de idade por conta de um aneurisma cerebral, que é algo que chama muita atenção, a mídia, os influenciadores caem em cima, né? Principalmente quando é um caso de um atleta, alguém muito influente. No caso dele ainda, ele era bem conhecido por apresentar um condicionamento extremo o ano inteiro. Ele tinha lá aquele truquezinho dele de mexer as fibras do peitoral, né? Então isso fez com que ele ficasse muito famoso aí no meio da internet, né? Eu mesmo não seguia ele, não acompanhava ele, mas eu sabia quem era justamente por conta disso, né? Das fibras do peitoral que ele conseguia mexer, então ele era bem conhecido por conta disso, de apresentar um condicionamento extremo o ano inteiro. Então é algo que chama bastante atenção, o cara morrer com 30 anos de idade por conta de um aneurisma. E aí o problema disso é que surgem várias opiniões sem embasamento técnico algum. Então vem a mídia, vem os influenciadores ali que não tem embasamento técnico, conhecimento para poder opinar sobre o assunto. E aí começa a falar que a culpa é dos esteroides anabolizantes, né? E, enfim, sem nem saber o que é um aneurisma. Às vezes o cara nem sabe o que é um aneurisma e tá lá falando que o que causou isso foi o abuso de esteroides e tudo mais. Então, por conta de estar vendo esse pessoal falando essas coisas, esses absurdos, sem embasamento algum, eu me senti no dever de vir aqui passar a visão mais técnica sobre o assunto, né? Trazer uma luz para isso, porque realmente estão falando muitos absurdos por aí que não procedem, tá? Então, assim, a gente tem que entender primeiro o que é um aneurisma, o que pode causar um aneurisma, se realmente tem relação com o uso de esteroides, tá? Porque estão falando realmente muita abobrinha por aí. Então vamos lá, vamos começar do começo. O que é um aneurisma, né? O cara morreu ali de um aneurisma cerebral aos 30 anos de idade. O que é esse aneurisma afinal? Basicamente, pessoal, é uma dilatação ali que a gente tem na artéria, né? Então, por exemplo, a gente tem um vaso sanguíneo, a gente tem uma artéria, aí é um caninho ali, né? E chega um determinado momento que a gente tem uma dilatação, como se fosse uma bolha ali, né? Uma dilatação, e aí volta ao normal de novo. Essa dilatação que teve aqui é o aneurisma, tá? Então é uma dilatação anormal que a gente tem em algum ponto ali do trajeto da artéria, né? Pode ser lá numa artéria cerebral, por exemplo. E aí, nesse ponto de dilatação, a parede da artéria ela é mais fina, ela é mais frágil, mais propensa a se romper e gerar uma hemorragia, gerar um sangramento que pode ser fatal, tá? Então, assim, o que pode causar um aneurisma? Pode ser muito relacionado com a propensão genética, certo? Então, é muito comum no sexo feminino os aneurismas e está muito relacionado com a propensão genética da pessoa. Se ela tem histórico familiar ali de um aneurisma na família, isso colabora muito para que ela possa vir a desenvolver tá? Ela pode até mesmo nascer com um aneurisma e em 1 a 5% das pessoas ali pode ter um aneurisma assintomático, ter ele a vida inteira, nunca ter nenhum problema, nunca sentir nada, nunca nem saber que tem um aneurisma. Então isso aí são dados da literatura, 1 a 5% das pessoas pode ter um aneurisma e nunca nem saber que tem. Ele pode ficar quietinho lá, nunca gerar nenhum problema. Mas da mesma forma ele pode se romper, gerar uma hemorragia e ser fatal, como foi o caso da morte do Joe Statics, né? Então assim, o aneurisma ele está relacionado com vários fatores aí que podem contribuir para o seu surgimento ou para o seu rompimento, certo? E gerar uma hemorragia. Então, o principal fator aí relacionado com o surgimento ou, né, o agravamento, o rompimento aí de um aneurisma é o tabagismo, tá? O tabagismo está muito relacionado com isso. Hipertensão arterial também é um dos fatores assim extremamente relacionados com isso, tá? Então assim, para o surgimento do aneurisma,
Não necessariamente precisa ter essas condições, pode ser algo genético mesmo, a pessoa já tem uma predisposição, já tem um aneurisma ali, né? Mas esses fatores podem contribuir para que ele piore e possa vir a se romper um dia. Tá? O tabagismo, a hipertensão arterial, o alcoolismo também são alguns dos fatores aí ambientais que podem contribuir para o agravamento do quadro. Então, assim, não há de se afirmar que ele tinha um aneurisma porque ele abusava de droga, né? Porque ele fazia alguma coisa assim. Ele poderia ter por genética mesmo, por propensão genética, estava ali, mas realmente por ter rompido o aneurisma aos 30 anos de idade, que é bem incomum, né? A gente vai ter casos mais comuns aí de um rompimento de um aneurisma na idade mais adulta, ali depois dos 60 anos, que aí já vai ter uma fragilidade maior na parede da artéria ao longo da vida, e aí a chance de ter o rompimento desse aneurisma vai ser muito maior. Realmente não é nada comum ter um rompimento de um aneurisma aos 30 anos de idade. E aí levanta aquela série de hipóteses das pessoas olhando ali para o cara extremamente condicionado, seco o ano inteiro, né? Aparentando as fibras do corpo inteiro, até nas costas, se eu não me engano, ele conseguia mexer as fibras musculares ali, né? Então ele tinha realmente um condicionamento extremo, um percentual de gordura assim extremamente baixo. É um percentual de gordura de palco, basicamente, o ano inteiro ele conseguia manter esse condicionamento. E aí começam as especulações, ele abusava muito de esteroide, abusava muito de droga e tudo mais, mas não explicam, né, os mecanismos pelos quais o abuso de determinadas drogas, determinadas substâncias poderia gerar um agravamento, uma piora aí do quadro. Então, como eu falei, pessoal, principal ponto aí relacionado no caso dele, que pode ter contribuído para o rompimento ou até para o surgimento desse aneurisma, é a hipertensão arterial, tá? Porque tabagismo, tá? Não tenho conhecimento se ele fumava e tudo mais, né? Se ele tinha o hábito de utilizar tabaco, mas acredito que não. Por ter um estilo de vida, né, mais voltado para o fisiculturismo, por ser um atleta e tudo mais, viver do próprio corpo, acho um pouco difícil ele ter o hábito de fumar tanto assim, mas realmente não tenho conhecimento disso. O que é mais provável é que ele estivesse mantendo a pressão arterial dele descontrolada a longo prazo, certo? Então o que tem que ficar claro é o seguinte, não é a droga que ele está utilizando, a substância que ele estava utilizando que gerou o aneurisma, que fez romper o aneurisma, e sim a pressão elevada, né, a pressão alta, que ele manteve a longo prazo, muito provavelmente, como consequência também do uso de substâncias, principalmente, pessoal, não só os esteroides anabolizantes, tá? O que vai estar mais relacionado com o aumento de pressão arterial serão os termogênicos, tá? Hormônios tiroidianos, que provavelmente ele fazia o uso, provavelmente ele mantinha ali ou um uso até constante ou fazia o uso em doses mais elevadas por um período mais prolongado do ano, porque realmente o condicionamento que ele conseguia se manter ali o ano todo era bem insano, né? Então, assim, para conseguir manter aquele condicionamento, muito provavelmente ele fazia o uso ou até abuso mesmo de termogênicos mais potentes, como clenbuterol, efedrina, hormônios tiroidianos, e tudo isso vai fazer o quê? Vai aumentar a pressão arterial, tá? Uma pressão arterial elevada o tempo todo começa a gerar um fluxo sanguíneo que a gente chama de turbilionar, tá? Porque o fluxo sanguíneo, o correto é ele ser linear ali e tal, ao longo do vaso. Quando a gente tem uma pressão arterial elevada, o fluxo sanguíneo ele começa a se tornar turbilionar. E aí começa a ter dano na parede das artérias, né? E aí você pode ter uma chance muito maior, por exemplo, de ter o rompimento de um aneurisma desse, tá? Então, assim, muito provavelmente foi isso que aconteceu, foi uma pressão arterial elevada a longo prazo por conta do uso não só de termogênicos potentes, mas principalmente por conta dos termogênicos ali, e também dos esteroides, porque a gente sabe que os esteroides anabolizantes também estão relacionados com
um aumento de pressão arterial. Então a gente pega ali testosterona, outros esteroides, todos eles vão ter em comum a ativação do receptor de mineralocorticoides também, tá? Porque assim, são todos hormônios derivados do colesterol, certo? E hormônios derivados do colesterol são os hormônios esteroides, não só os esteroides anabolizantes, mas a gente tem também estradiol, a gente tem cortisol, a gente tem aldosterona, tudo isso são hormônios esteroides, que são derivados da molécula de colesterol. Por conta disso, eles têm semelhanças químicas na molécula de todos esses hormônios. E isso faz com que eles tenham uma certa promiscuidade em se ligar no receptor um do outro, tá? Então, por exemplo, a gente pega ali um esteroide anabolizante, uma testosterona, um hormônio derivado do colesterol também, que em essência todos eles serão derivados do colesterol. Então, todos esses esteroides anabolizantes, eles podem ativar ali o receptor de mineralocorticoides, que é o receptor onde se liga a aldosterona. E quando a aldosterona se liga nesse receptor, o que ela faz? Ela gera reabsorção de sódio e água a nível renal. Isso aumenta a volemia, a quantidade de líquido ali que a gente tem dentro do vaso sanguíneo. E aí pensa só, você tem o vaso sanguíneo ali, aumentou a quantidade de líquido dentro dele, aumenta a pressão na parede desses vasos, aumentando a pressão arterial. E aí vai gerar uma pressão maior ali no aneurisma, né? E vai ficar mais propenso a se romper esse aneurisma, certo? Então é um dos mecanismos aí pelo qual os esteroides podem gerar aumento de pressão arterial. Existem vários outros mecanismos também que não são tão bem elucidados, mas são propostos na literatura. Por exemplo, o uso crônico de esteroides anabolizantes pode ter uma ação modulatória nos canais de cálcio e isso pode influir na vasculatura. Também pode haver um prejuízo da reatividade vascular, prejudicando a capacidade de vasodilatação da artéria. Tudo isso pode culminar para um aumento de pressão arterial. Então vejam que é um ambiente extremamente favorável para o surgimento de uma hipertensão arterial. Além disso também, o indivíduo que está utilizando hormônios, né, esteroides anabolizantes, ele vai ter um ganho de massa muscular bem significativo, principalmente se forem doses mais altas e tudo mais a longo prazo. Isso vai fazer o quê? Aumento de peso, tá? Aumentou o peso, pensa só. Se aumentou o músculo, massa muscular, a massa muscular demanda de fluxo sanguíneo, certo? Então, quanto mais pesado o indivíduo é, quanto mais músculo ele tem, quanto mais sangue ele precisa para irrigar essa musculatura, maior é a chance também dele vir a desenvolver uma hipertensão arterial, porque justamente é um dos mecanismos do corpo para conseguir dar suprimento sanguíneo para todos os tecidos que demandam de sangue. Quanto mais tecido tem, quanto mais músculo tem, mais o corpo precisa fornecer suprimento sanguíneo. E uma das formas de fornecer esse suprimento sanguíneo para mais tecido, para mais músculo, é aumentando a pressão arterial. Pode-se aumentar a frequência cardíaca também, tá? Para conseguir aumentar o débito cardíaco, a quantidade de sangue que você está mandando, mas uma das formas é o aumento da pressão arterial também, tá? Então, assim, observem que é um ambiente totalmente favorável para o surgimento de uma hipertensão arterial. Então a gente vai ter aí todos os fatores, né? O uso de esteroides anabolizantes, que não é o único culpado, na verdade, o maior culpado mesmo, né, se a gente for analisar realmente, são os termogênicos, que vão ter uma ação mais direta no aumento da pressão arterial. Então se a gente pega um clenbuterol, uma efedrina, um hormônio tiroidiano, são drogas simpático-miméticas que vão ali mimetizar a ação da adrenalina, vão ativar o sistema nervoso simpático. Então a gente tem um aumento mais direto da pressão arterial, diretamente ali, né, por mecanismos diretos, não é algo secundário, como no caso dos esteroides anabolizantes, que são mecanismos mais secundários, né, que não é nem todo mundo que vai ter um aumento de pressão arterial com o uso de hormônios esteroides, principalmente dependendo da dosagem. Agora, no caso desses termogênicos mais potentes, realmente, na grande maioria dos casos, vai ter sim uma alteração de pressão arterial, principalmente a longo prazo, dependendo da dose e tudo mais, né?
Então, a gente tem que pensar principalmente nisso. A culpa não é única e exclusivamente dos esteroides. Na verdade, eles podem ter sim uma culpa, como eu falei, mas a maior culpa realmente é dos termogênicos, que também não há de se afirmar que ele abusava, que ele, né, fazia um uso abusivo dessas substâncias, né, pessoal? É complicado a gente fazer uma afirmação assim, porque não dá para saber, realmente. Pode ter sido um caso mais genético ali, o cara já tinha um aneurisma, tinha histórico familiar e já estava lá silencioso e tal. E aí ele manteve uma pressão arterial um pouco mais elevada por um determinado período ali e já tinha esse aneurisma lá, quietinho e tal. Começou a ter um prejuízo, né, desse aneurisma, um enfraquecimento da parede, inclusive ele, se eu não me engano, a namorada dele, noiva, mulher, não sei, postou lá falando que ele reclamava muito de dor de cabeça, estava reclamando bastante, que é um dos sintomas, né, a cefaleia, a dor de cabeça, que é um sinal que o aneurisma pode estar sangrando, pode estar começando a ter uma hemorragia e tudo mais. E aí quando ele se rompe, a gente tem uma dor de cabeça súbita mesmo, né? Que é o sintoma, um dos sintomas principais aí que vão acontecer quando o aneurisma se rompe realmente. Então é um sinal de alarme, a dor de cabeça, que ele vinha negligenciando ali, segundo ela, há um tempo, e aí acabou fazendo com que o caso se complicasse, tá? Então, pessoal, esse vídeo era mais para esclarecer todos esses pontos, para trazer luz a esse assunto, que a culpa não é única e exclusivamente dos esteroides anabolizantes, tá? Inclusive, a culpa é muito mais desses outros hormônios que também não dá para afirmar que ele fazia o uso, como eu falei. Né? Provavelmente fazia, mas assim, não dá pra gente falar, ó, ele morreu porque ele fazia o uso disso. É provável que sim, mas assim, realmente é complicado, é um caso assim que não dá pra saber, pode ter sido realmente propensão genética, porque é complicado, né, pessoal? A gente pega um caso assim, tipo, se fosse um cara que não tivesse um físico extremamente desenvolvido, nada assim, ninguém ia estar nem ligando pro assunto, né? Tipo assim, tá, mais um caso ali de uma pessoa que morreu por conta de um aneurisma, né, genético. Mas como o cara era grande, tinha um shape ali diferenciado, era famoso e tal, aí começam a falar as coisas, especulações e tudo mais. Mas não há de se afirmar nada, né? Então, assim, só para esclarecer mesmo esse ponto aí que eu fiz esse vídeo, tá? Que a culpa não é única e exclusivamente do uso de esteroides, eles podem estar relacionados, mas a relação é muito mais com o uso de termogênicos e tal, mais potentes, que vão gerar aumento de pressão arterial, tá? Então é o aumento da pressão arterial que é o principal ponto ali que gerou a ruptura ou o surgimento do aneurisma, tá? Então assim, pô, se o cara tivesse usando ali as coisas e tal, mas mantendo a pressão arterial dele controlada, dificilmente ele teria algum problema significativo nesse sentido a longo prazo, entende? Então, não é a substância por si só, é a consequência ali que a substância gerou, aumentando a pressão arterial, que fez com que o aneurisma se rompesse ou surgisse, ou os dois, certo? Então, pessoal, espero que esse vídeo tenha esclarecido aí tudo sobre esse assunto, tenha trazido uma luz aí a esse tema que muito se estava falando, especulando, sem nenhum embasamento técnico, né? Simplesmente falando assim, esse é o preço do uso de esteroides, olha lá o que aconteceu com o cara, você tá usando esteroide, vai acontecer isso também. Mas não é assim, tá, pessoal? Não é dessa forma que funciona. Dá para se utilizar esteroides ali de forma totalmente consciente, reduzindo danos, tá? Isso aí é um caso extremo, foi um caso extremo ali de um cara que realmente, provavelmente abusava sim, né? É muito provável que sim, como eu falei, não dá para afirmar, mas é muito provável que sim, né? Pô, o cara tinha 30 anos, um rompimento de um aneurisma cerebral, muito provavelmente ele utilizava sim substâncias em doses mais elevadas que geraram aí um aumento de pressão arterial que acabou gerando esse quadro, tá? Então espero que tenha esclarecido todos os pontos aí. E até um próximo vídeo, pessoal.